Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a professora Juliana Pinheiro, que está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na UFRJ e também é professora pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Eu sei que os temas de pesquisa delas versam sobre relação entre filosofia, fisiologia, tem uma pesquisa em Descartes, agora estudando o Hipócrates, não é isso? Isso. Obrigado pela presença. Pode, se você quiser começar contando como que foi esse caminho de pesquisa, o que que veio primeiro, e daí a gente vai conversando. Obrigado e boa tarde. Tá certo. Muito obrigada pelo convite, Caio. Fico muito honrada de estar aqui no seu canal. Eu acho que é uma grande oportunidade que você criou para a gente divulgar as nossas pesquisas e conhecer outros pesquisadores. Muito obrigada mesmo por ter criado esse canal e obrigada por me convidar para estar aqui apresentando a minha pesquisa. Bom, eu vou começar falando, então, como é que eu cheguei a pesquisar, a estar, né, fazendo uma pesquisa agora, no pós-doutorado, sobre medicina hipocrática. Eu que tenho uma formação acadêmica em filosofia moderna, história da filosofia moderna. Eu sou professora de filosofia moderna na Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, à primeira vista, parece meio estranho, né? Como é que eu, lá da modernidade, fui lá para a medicina hipocrática, né? Da modernidade para a antiguidade. E eu que, minha especialidade, né? Minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram em Descartes, especificamente. Então, como que do Descartes eu fui me interessar por Hipócrates? Então, eu pretendo contar um pouquinho sobre a minha trajetória de pesquisa aqui. Bom, então, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre as paixões em Descartes, sobre a doutrina das paixões em Descartes. Mais especificamente, a questão que me movia na minha investigação era entender qual o papel do corpo nas nossas emoções. Como que o nosso corpo pode desencadear sentimentos, emoções. Então, o que eu queria saber eram quais os aspectos biológicos das paixões, segundo Descartes, né? Qual o papel que o Descartes via no corpo, no desencadeamento daquilo que a gente sente. Então, nessa minha busca sobre esses aspectos biológicos, eu precisava entender o que Descartes estava considerando como o corpo, né? E como é que ele construiu também esse conhecimento, de onde ele tirou essas informações de biologia, de medicina, que foram necessárias para que ele fizesse esse estudo das paixões. Então, eu comecei a investigar o Descartes nesses aspectos, né? Já que ele não tem uma formação em medicina, ele não é médico, né? Então, como é que o Descartes chegou nesses conhecimentos? Que medicina que ele teve acesso? Qual era a medicina que tinha na época? Então, eu vi a necessidade de contextualizar essa minha pesquisa, né, de ver o que na modernidade estava ali sendo ensinado como medicina, o que o Descartes especificamente tinha tido de contato com a medicina, para ele formar esse conhecimento dele e aplicar isso no estudo das paixões. Então, foi aí que eu fui investigar um pouco sobre a medicina, a história da medicina, e eu me apaixonei por história da medicina desde essa época. Então, aí que começa a minha história com história da medicina, né? Então, o que eu constatei inicialmente? Que nós estamos falando aí, como nós estamos falando do século XVII, qual era o curso, o que era ensinado nos cursos de medicina, o que era aquilo que era autorizado a ser ensinado nas faculdades de medicina, né? Era especificamente a medicina hipocrático-galênica. Então, essa era a medicina que era ensinada, se você quisesse ser um médico, o que você ia aprender era isso, né? Nos cursos de medicina. Então, o que é a medicina hipocrático-galênica? É a medicina que tem herança no hipocratismo, né, no século V antes de Cristo. Então, é uma medicina que perpassa toda a história e chega até
essa época do Descartes. A medicina hipocrática, ela vai um pouco mais além até, ela chega até a época do Descartes, até o século XVII, e vai até o século XVIII. Só que ela teve aí nessa transmissão dessa medicina, ela teve uma figura importante que ajudou a fortalecer esse ensinamento, né, essa transmissão, que foi a figura de Galeno. Galeno foi um médico muito importante, muito famoso da antiguidade, que nasceu ali no século II depois de Cristo e foi herdeiro dessa medicina hipocrática, essa medicina que é atribuída a Hipócrates, e ele foi o grande responsável pela transmissão dessa medicina ao longo dos séculos seguintes. Só que o Galeno, apesar de ser herdeiro dessa medicina hipocrática, ele acrescenta novos elementos, ele faz novos estudos, ele escreve muitos textos e ele faz pesquisas práticas mesmo, então ele acrescenta novos elementos a essa medicina. Ele acrescenta outros autores, ele é muito fã de Platão, então ele acrescenta teses platônicas, ele também acrescenta teses aristotélicas na própria medicina que ele faz. Então, voltando aqui à minha indagação, que medicina que existia na época do Descartes era a medicina que foi transmitida por Galeno até essa época, foi o responsável maior por essa transmissão, ele não foi o único, mas ele foi o grande responsável por essa transmissão dessa medicina até essa época, foi o Galeno. Então, por isso que a gente diz que é a medicina hipocrático-galênica, que é a medicina atribuída a Hipócrates, em algum momento atribuída a Hipócrates, no século V a.C., mas perpassada pelo filtro de Galeno, né? Então, já é a medicina de Galeno é herdeira da medicina hipocrática, mas ela já tem elementos outros inseridos nela. Então, é essa medicina que está na época do Descartes, que o Descartes conhece, ele tem vários textos e cartas que mostram que ele conhecia textos realmente dessa medicina, e o que era ensinado nos cursos de medicina, basicamente, eram os manuais de Galeno. Então, como eu disse, é Galeno, que é fundamentalmente hipocrático, mas já é uma medicina galenizada, né? A medicina hipocrática galenizada é aquela que é ensinada nessa época. Então, eu comecei a investigar tudo isso, né, para entender o que Descartes estava tendo de contato, mas eu quis saber mais profundamente o que dizia essa medicina, que teses fundamentais ela defendia, como é que ela entendia o corpo, o que é o ser humano para ela, que tem alguma diferença, será, entre a medicina hipocrática, a medicina galênica, que, né, tem outros elementos, a medicina que chega até a época do Descartes, a própria proposta de Descartes, que Descartes tem uma proposta de medicina, porque ele pensa o corpo de uma maneira diferente, ele pensa a natureza de uma maneira diferente, então ele propõe uma nova maneira de fazer medicina. Então, eu queria entender essas ideias, né, as que muitas vezes tinham conflito, e eu comecei a investigar um pouco mais sobre essa história da medicina, sobre essa medicina hipocrático-galênica. Foi aí que nasceu meu interesse por medicina hipocrática, que eu quis ir lá na fonte para entender as principais teses defendidas por essa medicina. Por isso que eu fiz um projeto de pós-doutorado sobre a medicina hipocrática. Então, essa minha pesquisa atual, ela é, digamos, parte de um projeto muito maior, que nasceu já há muitos anos, no meu doutorado, e que ainda vai continuar para além do meu pós-doutorado, né? Porque tem muita coisa ainda para eu investigar, eu só fiz um recorte agora, para poder entender essa fonte, mas depois eu vou voltar para a modernidade, fazer outros estudos e ver como é que foi a recepção dessa medicina.
se houve alguma alteração, enfim. Então, o meu pós-doutorado é parte de um projeto muito maior que talvez leve décadas para eu fazer um trabalho de uma vida, assim, né? Muito Bom, legal. Pode continuar. Eu ia perguntar, enfim, se você quisesse falar um pouco mais detalhadamente e tal, mas aí pode continuar. Depois eu faço uma outra pergunta. tá. Então, assim, continuando, eu tenho algumas inquietações específicas, assim, sobre essa minha investigação em história da medicina, né? Se a gente muda a nossa concepção de corpo, por exemplo, a medicina também deve se alterar, né? Que essa é a proposta de Descartes. Ele pensava o corpo de uma maneira diferente, então a gente tem que conceber uma medicina diferente. Então, como que era isso, né? Se eu mudo de medicina, então eu mudo, é porque eu mudei a maneira de conceber o corpo. Então, há diferenças, quais as diferenças ao longo da história da medicina? No meu pós-doutorado, como eu trato da medicina hipocrática e ela dura, assim, muitos séculos, eu não podia falar de tudo, né? Eu tenho também uma inquietação bem específica. Eu quero pesquisar aqui, é o que eu estou fazendo aqui, é tentar compreender qual conceito de natureza humana existe nos textos hipocráticos. Então, a minha questão que eu quero resolver aqui, tentar resolver, investigar, encontrar respostas, é sobre esta pergunta: o que os médicos hipocráticos consideram como natureza humana? Então, eu faço uma leitura dos textos hipocráticos com essa lupa, né, com esse foco. Eu quero saber sobre a natureza humana, então eu fico rastreando informações para conseguir responder essa pergunta, tá? Então, no meu pós-doutorado é isso que eu estou fazendo. Uma pesquisa sobre a natureza humana no corpus hipocrático. Eu queria fazer uma distinção aqui entre corpus hipocrático e medicina hipocrática, que eu acho que é importante para poder situar um pouco o escopo da minha pesquisa. Corpus hipocrático é a coleção de textos, coleção de escritos, que em algum momento da história foi referida a Hipócrates, por isso que é o corpus hipocrático. Né? Em algum momento da história foi dito que era de Hipócrates. E que momento da história foi esse? Mais especificamente, no século III a.C., na Biblioteca de Alexandria, se concentraram muitos escritos médicos conservados, textos médicos conservados, que não se sabia exatamente a autoria, mas dava para ver pelos assuntos que eram textos médicos. E nessa compilação e nessa organização foi dado o nome de coleção hipocrática em referência a Hipócrates, que foi um grande médico da antiguidade, que nasceu no século V a.C., na época de Platão, um médico muito famoso, mas ele não era o único médico. Mas nessa organização da Biblioteca de Alexandria foi dito que eram textos de Hipócrates, por isso chamaram de coleção hipocrática. Muito embora não se sabia exatamente se era de Hipócrates mesmo. E pôde-se constatar depois disso, tempos depois disso, através de outros escritos, de comentadores, que muitos textos mesmos que foram atribuídos a Hipócrates não eram de Hipócrates, não. Alguns não se sabe ao certo se era de Hipócrates, ou não se pode dizer nem que é, nem que não é. Outros podem dizer que não é mesmo. Então, a coleção hipocrática, embora tenha esse nome em referência a Hipócrates, foi uma organização feita naquela época, foi convencionado que era de Hipócrates, mas, no fundo, ela é uma compilação de escritos médicos de vários autores. E se sabe que é de vários autores porque tem ideias divergentes. Tem um que briga com o outro, tem um que fala de uma coisa, outro diz que não é. Então, a gente sabe que não é da mesma pessoa, que não era uma pessoa só que tinha escrito. E também conseguiu-se ver que
Tem textos do século V, os primeiros são do século V a.C. e século IV a.C., que muitos comentadores consideram que é a época fundacional da medicina hipocrática, onde se tem as teses mais importantes e que ficaram marcadas nessa medicina, mas tem textos depois desse tempo, de outros séculos. Então, a coleção hipocrática é um conjunto de textos que datam do século V a.C. até o século II depois de Cristo. Então, são 7 séculos. Então, se sabe também por esse tanto de tempo que não podia ser de uma pessoa só. A coleção hipocrática, portanto, é um conjunto de textos médicos de vários autores, de épocas diferentes, de escolas diferentes, com teses diferentes, às vezes divergentes, e ela não é propriamente um sistema em que, um todo organizado, em que perpassa uma ideia e os outros seguem. Não, ela é um aglomerado, mas há quem consiga identificar algumas características em todos, né, os textos. Não vou poder entrar nessas características agora aqui, mas tem um autor que se chama Laim Intralgo e que ele fala sobre essas características que a gente pode encontrar de maneira geral nos textos hipocráticos, né? Todos, de algum modo, concordam com alguma coisa. E aí é o que caracteriza o hipocratismo dessa medicina. Por exemplo, vou dar só um exemplo, considerar que a medicina é uma arte, por exemplo, no sentido de uma técnica, né? Então, essa consideração de que medicina é uma arte é uma ideia comum a todos os textos hipocráticos. Então, embora tenham teses específicas que divergem, nisso eles concordam. Então, é aí que tem uma das características do hipocratismo. E tem outras características, né? Mas eu quero dizer assim, que é um conjunto de textos que muitas vezes tem coisas conflitantes, entende? E, embora tenha recebido esse nome em referência a Hipócrates, e depois tenha se visto que não era tudo de Hipócrates, ainda ficou esse nome, ele permaneceu esse nome, ninguém tirou esse nome. Então, é uma coisa que eu considero importante de se reconhecer, o que é o corpus hipocrático, e a própria medicina hipocrática, que, na verdade, a medicina, ela se espelha, ela se expressa nesses textos, mas ela avança para além dos próprios textos. Na medida em que a medicina hipocrática, como eu disse, ela é uma arte, ela é uma técnica. Então, ela é uma prática. E é uma prática que ela perpassou muitos séculos, aí desde o século V a.C. até o século XVIII, e nessa decorrência, nessa transmissão dela, ela recebeu vários outros elementos, várias influências, como aquela de Galeno que eu citei aqui. Então, a medicina hipocrática é muito mais do que os textos, né? Os textos são os registros escritos, né? A medicina é a prática que avança para além dos textos e recebe, inclusive, outras influências ao longo da história, né? Então, a minha pesquisa, eu não estou falando de toda a medicina hipocrática para entender toda a natureza humana em toda a medicina hipocrática, porque isso, desde o século V ao século XVIII é muita coisa para eu conseguir identificar, né? Pesquisar. Então, eu pesquiso os textos, eu estou numa pesquisa no corpus hipocrático, né? Então, acho importante fazer essa delimitação de que eu estou analisando textos, né? Bom, então agora eu queria falar um pouquinho mais especificamente sobre a minha pesquisa, mesmo que eu encontrei até agora nesses textos, sobre essa questão, a natureza humana, né? Não sei se você quer fazer alguma pergunta ou posso continuar? Não, pode falar, depois no final eu pergunto. Tá bom. Bom, então, como eu tenho esse foco de entender, de buscar o que é a natureza humana, segundo esses textos, e como eu disse, né, são textos de autores diferentes, então um pode falar uma coisa, outro fala outra, eu vou buscando, assim, nos vários textos, que é uma coleção que tem mais de 60 textos, mais de 60 escritos,
Se a gente considerar as cartas trocadas entre eles, a gente tem cerca de 70 textos. Então, nesse conjunto de escritos, eu vou buscando informações sobre a minha questão, sobre a natureza humana, né? Então, eu já li vários textos, mas tem um deles que chama bastante atenção pelo próprio título que ele tem, que é A Natureza do Homem. Então, esse texto, A Natureza do Homem, ele parece que vai trazer uma resposta para a minha pergunta, né? Então, primeiramente, eu fui nesse texto. E eu pretendo aqui falar só sobre esse texto aqui, porque, né, são muitos textos, não daria para eu trazer tanta informação. Então, eu vou me focar aqui em falar um pouco sobre esse texto que se chama A Natureza do Homem. A autoria desse texto, de acordo com os comentadores, é de que provavelmente foi de um genro do Hipócrates, que se chamava Pólibo. Então, ele é médico também, genro, aprendeu na escola de Hipócrates, mas não é do próprio Hipócrates. E é um texto que ficou muito conhecido, assim, né, nessa coleção, porque ele tem teses muito importantes e que essas teses marcaram a medicina hipocrática e foram transmitidas ao longo da história. Galeno, por exemplo, absorve muito da teoria que é ensinada nesse texto e perpassa ela, então ele dá o aval. Quando Galeno dá o aval ali no século II depois de Cristo, então meio que assim consagra aquela medicina, aquela teoria, e ela é perpassada ao longo dos séculos, né, depois dele. Bom, o que diz esse texto a respeito dessa questão, a natureza humana? Bom, em se tratando de um médico, é bem claro, assim, bem evidente, bem óbvio que ele está buscando entender o nosso corpo. E quando ele está falando de natureza humana, ele se foca em falar dos aspectos físicos, né, do ser humano. Então, no fundo, à primeira vista, quando ele fala natureza humana, ele está falando de corpo. De alguma forma, se reduz a corpo, parece se reduzir. Nesse texto, é isso que deixa realmente claro, que o que eles estão entendendo como natureza humana é o corpo que faz parte da gente, que nos compõe. Então, esse corpo, né, que tem esses aspectos físicos da natureza, né, do nosso ser, eles sofrem influência do meio onde a gente está. Então, se a estação é chuvosa ou se é seca, se a gente mora numa planície, a gente mora num vale, se a gente bebe água da chuva ou se a gente bebe água do lago, tudo isso, todo esse entorno, todo esse ambiente pode causar alguma influência nesse corpo, alterar, inclusive, esse corpo. Isso é uma coisa muito importante, é fundamental nessa compreensão do Pólibo acerca da natureza humana. Então, o que ele diz? Nós somos, que a nossa natureza, ela é o quê? Ela é composta, ela é feita de 4 substâncias, que ele chamava de humores. Quais são esses humores? Eram o sangue, o fleuma, a bile negra e a bile amarela. Sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. O que é fleuma? Fleuma é todo líquido transparente, esbranquiçado, meio transparente e frio que tem no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente corta o dedo, e antes de sair o sangue, sai aquela aguinha, uma aguinha assim, transparente, a linfa, aquilo ali eles chamavam de fleuma. O muco aqui dessa região respiratória, eles chamavam de fleuma. Então, fleuma é essa substância que é meio branca, é esbranquiçada, é transparente e é fria. Então, nós, segundo essa teoria,
que foi chamada de teoria dos 4 humores, nós somos formados por sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Em outros textos da coleção hipocrática, outros médicos falam que nós somos formados, por exemplo, de 3 humores, ou falam que são 4, mas em vez de um deles, bota água no lugar, entende? Ou seja, tem compreensões diferentes sobre essa teoria humoral. Só que essa teoria de Pólibo que aparece neste texto foi aquela que foi aceita por Galeno e transmitida. Então, ela ficou como a mais marcante dessa medicina, embora, como eu disse, tenham outras visões ali, mas foi essa que foi aceita, admitida, hiperpassada na história da medicina. Então, essa teoria humoral de Pólibo, que aparece no texto A Natureza do Homem, é a que ficou mais marcante na medicina hipocrática. Esses humores, eles têm uma correlação com os 4 elementos de Empédocles. Empédocles era um filósofo pré-socrático, né? E ele dizia que o universo todo é constituído de 4 elementos, a saber, a água, a terra, o fogo e o ar. Então, todas as coisas do universo são constituídas desses elementos, inclusive nós. Então, esse médico aqui que nós estamos falando, que é o Pólibo, ele absorveu essa teoria de Empédocles, ele foi influenciado por ela, ele aceitou ela e incorporou essa visão na sua teoria humoral. Então, os humores, eles têm uma relação com esses 4 elementos de Empédocles. Esses 4 elementos, eles têm qualidades. Por exemplo, a água é úmida, a terra é seca, o fogo é quente e o ar é frio. Essas qualidades, elas vão aparecer nos humores, aos pares. Por exemplo, o sangue, ele vai ter as qualidades de ser quente e úmido. Então, aparecem aos pares, de 2 em 2, aparecem as qualidades nos humores. O sangue é quente e úmido, o fleuma é frio e úmido, a bile negra é fria e seca, e a bile amarela é quente e seca. Ou seja, as combinações das qualidades, elas aparecem nos humores. Então, tem uma correlação direta entre eles, e nós somos formados dessa forma, nossa natureza humana é, portanto, desse jeito, feita de humores que tem essas características, essas qualidades relacionadas aos elementos primários do universo. Então, por essa visão, o que a gente vê? Que a ideia aqui desse médico é de que o ser humano, ele é uma entidade ou um indivíduo exemplar de todo o universo. É o sentido de que a gente é um microcosmo formado da mesma coisa que todo o restante do universo. No nosso corpo aparece de um jeito, mas todas as outras coisas, elas também têm os mesmos elementos fundamentais, né? Que é a água, a terra e o fogo e o ar. Então, a gente é apenas um microcosmo, à maneira do grande cosmo. Bom, esses humores que formam a nossa natureza, e como eu disse, eles formam o nosso corpo e formam a nossa natureza, né? Eles podem receber influência do meio onde a gente está. E justamente essas influências, dependendo da força delas, que podem causar algum desequilíbrio neles. Então, a ideia aqui do Pólibo é de que esses 4 elementos, quando estão em equilíbrio, eles conservam a nossa saúde, conservam a nossa natureza e conservam, consequentemente, a saúde dessa natureza. Mas, se eles se desequilibrarem, no sentido de que eles aumentar mais de um, diminuir muito do outro, o que acontece? Aparecem enfermidades pelo excesso de um ou pela falta do outro. E esses desequilíbrios podem acontecer
pelas influências do meio onde a gente está, ou por aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe. Então, o que cabia ao médico? Cabia ao médico visitar e conhecer essa pessoa que tem alguma reclamação, que está doente, e ver o que está acontecendo nela que está causando esse desequilíbrio. Por isso que muitos médicos, os médicos hipocráticos, são considerados médicos itinerantes. Eles iam até o local onde a pessoa morava para poder conhecer o meio dela, porque ele precisava saber se era o vento que estava causando aquela alteração, se era a água que ela estava tomando, se era o ambiente, se estava muito úmido. Ele tinha que ver, conhecer o lugar onde ela estava para saber o que nesse lugar estava causando a doença, causando o desequilíbrio dos humores, portanto. Então, nossa natureza, a conservação da nossa natureza tem como consequência a saúde ou a doença. E isso tem tudo a ver com, isso diz respeito ao equilíbrio dos humores, né? Então, como nós somos formados das mesmas coisas que o universo, a gente é uma natureza da natureza, assim, não são duas naturezas, a gente é um exemplo dessa grande natureza, porque a gente é formado dos mesmos elementos primários, esses elementos causam influência sobre a gente. Por exemplo, o fleuma é um humor frio, né, como eu disse, ele é frio e úmido. E o humor, ele aumenta quando ele encontra mais do mesmo, da mesma natureza dele. E ele diminui quando ele encontra o contrário. Então, o fleuma, que é frio, se ele está num ambiente, uma pessoa que tem um equilíbrio de fleuma, né? Equilíbrio dos humores. Mas se ela está num ambiente muito frio, como esse frio do ambiente vai fazer aumentar esse frio, vai aumentar esse fleuma que é frio também. Então, o humor, ele vai crescer, ele vai aumentar quando ele está num ambiente que o favorece. Só que esse favorecimento do crescimento dele pode causar uma doença, porque nós não aguentamos, o nosso corpo, o nosso organismo ele se desequilibra quando tem de mais de um e acaba sufocando o outro. Então, é nesse sentido que o meio ambiente pode alterar os humores quando ele está no ambiente que favorece o crescimento de um humor, o aumento de um humor, ou, na verdade, ele seca. Se ele secar demais o humor, também pode acontecer uma doença. Então, não pode se aniquilar nenhum humor, senão a gente não aguenta, a gente morre. E também não pode ter excesso de um deles, porque senão também causa um desequilíbrio, né? Então, é nesse sentido que nós fazemos parte dessa grande natureza e ela nos influencia, né? E, assim, então, o que eu consegui, assim, concluir, assim, com essas poucas informações que eu coletei aí nesse texto? Que a visão de natureza humana que aparece aqui para Pólibo, né, para esse autor, é de que ele está considerando o nosso corpo, em primeiro lugar, natureza humana se refere a corpo, e que esse corpo, essa natureza humana, ela se altera conforme o lugar que ela está, ela pode se alterada conforme o clima, com aquilo que come, que a gente bebe, ela pode se alterar conforme as estações do ano, né? O inverno pode aumentar, mas o inverno, como é frio, pode aumentar muito o fleuma e diminuir o sangue. O verão faz o contrário, aumenta muito a bile amarela e diminui o fleuma. Então, assim, conforme as estações, a gente também se modifica, porque os humores se alteram. E também as idades, conforme as idades. Quando criança, a gente tem uma certa configuração de humores, e quando a gente envelhece, a gente vai tendo alguma modificação. A própria idade, né, o passar do tempo, faz com que esses humores se alterem também. Então, em resumo, os humores, ou seja, a nossa natureza,
ela é profundamente alterável, ela é muito flexível e ela é muito suscetível a alterações. Então, a ideia de natureza aqui não é uma natureza humana metafísica, não é uma natureza humana perene, que fica igual o tempo todo, e que de todo mundo é igual, e que onde mora fica igual. Não é essa visão. Na filosofia, a gente costuma buscar por isso, né? Quando a gente procura entender um conceito, a gente quer buscar aquilo que há de universalizante nele, aquilo que é a ideia geral, que, por exemplo, a gente, numa visão filosófica, a gente quer buscar a natureza humana naquilo que é a de igual para todos os humanos. Mas o que esse médico aqui está falando? Que não tem, assim, essa coisa igualzinha para todo mundo, porque apesar de todo mundo ter os 4 humores, e isso sim é uma coisa que é comum a todos, o equilíbrio, a combinação deles é diferente para cada pessoa. E é diferente muitas vezes para a própria pessoa, porque quando ela é criança, ela pode ter mais sangue do que fleuma. Quando ela envelhece, ela tem mais fleuma do que outro humor. Então, a própria natureza da pessoa se altera conforme a idade dela. Ou seja, a natureza humana não é naquele sentido filosófico nosso de metafísico perene, que é igual o tempo todo e para todas as pessoas. O que ele está dizendo é que cada indivíduo, apesar de ter os 4 humores, eles estão de um jeito no momento, estão de outro jeito no outro momento, estão numa outra configuração no outro momento, e a todo momento ele está suscetível de alteração. Então, essa natureza é profundamente alterável e influenciável pelo tempo, e ela sofre variação ao longo da vida. Isso é uma coisa, assim, para mim, pelo menos, é bastante interessante, porque justamente vindo assim de uma pesquisa sobre Descartes, que fala de um corpo homogêneo, de que o corpo é extensão, e que todos os corpos têm a extensão, ou seja, foca naquilo que há de igual para todos. Aqui esse médico me faz pensar justamente naquilo que é de diferente para todos e que não deixa de ser humano por isso, né? Então, eu acho que isso é uma boa reflexão assim sobre a nossa natureza. E esse texto ele traz também uma outra informação que, assim, no fundo, a motivação do autor desse texto não era responder o que é a natureza humana. A motivação que ele tinha nesse texto era dizer que a natureza humana é formada de 4 substâncias e não uma. O que ele queria responder nesse texto era fazer uma crítica, na verdade, às visões pré-socráticas monistas, que diziam que o ser humano é formado por uma única substância. Esse médico que escreve A Natureza do Homem, ele está incomodado com isso, nessa defesa de que nós somos formados de uma substância só. O que ele quer defender aqui é que nós somos formados de 4 substâncias, e que é preciso ter pelo menos 2, ou uma variação, uma quantidade de substâncias, para poder explicar a própria alteração da natureza, a própria passagem do tempo, a própria doença que nasce. Porque a visão deles aqui é o seguinte: se a gente tem uma única substância, ela não sofre alteração, porque a alteração acontece pela ação do outro. Quando eu tenho uma única coisa, ela fica igual. Então, se nós fôssemos formados por uma única substância, a gente não adoeceria, porque a gente não mudaria de estado, a gente ficaria no mesmo estado, a gente não envelheceria, a gente ia permanecer com a mesma idade. E não, qualquer outra alteração não aconteceria se a gente fosse formado de uma única substância. Então, o que esse médico fala, e que isso é bem filosófico, é de que, para que a gente explique o nascimento das doenças, a geração, a corrupção e a própria saúde,
né, para que a gente explique todas essas alterações que acontecem na nossa natureza, e de fato ela se altera, porque na visão do médico ele está vendo que está se alterando. Para que a gente explique isso, é preciso postular que nós somos formados de mais de uma substância, senão não tem alteração. Como eu disse, nessa concepção aqui dele, para haver alteração, qualquer mudança, né, é preciso ação do outro, então precisa de duas substâncias no mínimo. E o que ele constata enquanto médico é que não são duas, são quatro, porque é o que ele vê, então é uma visão bastante concreta, né, no sentido de que é aquilo que ele constata empiricamente. Ele vê que nós temos fleuma, ele vê que nós temos bile amarela, nós temos bile negra e nós temos sangue. É o que ele constata, é uma visão concreta, né, não é uma visão especulativa, abstrata apenas, é concreta, mas não deixa de ser também de dar uma resposta, de cunhar um raciocínio filosófico para explicar a nossa natureza humana, né? Então, é uma maneira de ver a natureza de um ponto de vista mais concreto, um ponto de vista temporal, mas sem deixar de ser filosófico ao mesmo tempo, é só uma outra maneira de conceber. Então, isso é o que eu tenho até esse momento, assim, para falar sobre esse assunto, embora eu tenha feito outras pesquisas, assim, mas acho que para o momento já está bom de informações. Então, é isso que eu preparei para falar aqui hoje. Ah, ótimo, Juliana. Muito obrigado pela exposição. Não, só uma pergunta que eu ia fazer, então, acho que você já começou a responder. É para mostrar uma descontinuidade, é mais ou menos isso que você está chegando com relação ao Descartes, porque por mais que ele tenha se alimentado disso, quando ele vai construir a fisiologia dele, que está orientada por uma certa metafísica que ele constrói, né, ele acaba rebaixando a função do corpo. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que você vê isso, porque depois é discutido pelos pós-cartesianos, enfim, até hoje, o dualismo teria expulsado justamente o corpo do pensamento, né? Então, como que você vê isso? Parece que o Hipócrates teria se levado por um outro encaminhamento, né? Dado em outra fisiologia. Ah, muito bem. Então, na verdade, o que me moveu lá no início, toda essa questão, eu tinha um projeto anterior que era assim, era tentar entender que mudanças tinham acontecido entre a antiguidade e a modernidade, pelo fato de, na modernidade, eles proporem uma nova maneira de ver a natureza. Então, a gente sabe que ali com Galileu e o próprio Descartes e outros dessa época, eles propõem uma nova maneira de dizer o que é a natureza. Eles têm um conceito diferente. Consequentemente, tem um outro conceito de corpo, que vem na esteira, né, dessa visão de natureza que está diferente. Então, o que me levou, né, a essa pesquisa era tentar entender esses paradigmas diferentes que são maneiras de ver a natureza diferente, mas que então precisa ver o que realmente tem uma continuidade ou não. No caso do Descartes, ele não é continuidade, é ruptura mesmo que ele propõe. Ele acha que aquela maneira de ver do corpo, de se pensar o corpo, está equivocada e ele tem que dar uma nova proposta, né? E essa maneira de pensar ocasiona uma série de modificações em outras áreas do saber, inclusive na medicina, né? E, nossa, assim, como eu disse, não foi só o Descartes, como Galileu e outros pensadores intelectuais dessa época pensavam também a natureza de uma forma diferente. Então, existe realmente uma tentativa de ruptura nessa concepção da natureza por uma proposta que, segundo eles, é mais adequada, né? E isso acaba, como eu disse, ocasionando uma série de alterações e necessitando de outras respostas em outras áreas do saber. Bom,
a minha pesquisa de doutorado foi toda para poder dizer o seguinte: o Descartes, ele não descarta o corpo. O Descartes, ele mantém o corpo. É muito importante, inclusive, para se fazer muitos conhecimentos. Nesse caso, por exemplo, desses estudos da alma, dos estudos das paixões, era fundamental ele trazer estudos sobre o corpo. Então, eu insisto sempre na minha defesa da minha tese em mostrar o quanto Descartes valoriza o corpo, ainda assim, apesar de a gente achar que ele, na verdade, considera que ele está em segundo plano, né? Porque a mente, né? A razão, ela tem uma importância maior para Descartes, mas ele não dispensa as outras fontes de conhecimento. Então, eu insisto sempre em falar sobre isso para, digamos, resgatar isso que parece que foi meio descartado mesmo por Descartes. Eu insisto em trazer isso à tona e falar das emoções, que elas realmente têm um papel muito importante na nossa vida, inclusive na nossa saúde, e tudo isso tem a ver com o nosso corpo, e o nosso corpo precisa ser olhado, precisa ser estudado, para que a gente possa entender toda essa, possa entender as próprias emoções, os sentimentos, como é que eles se formam, e, enfim, e entender também outros objetos de estudo, assim, ver em outras áreas as consequências disso. Não sei se Nesse te respondeu. sentido, você entende que já estava desde sempre ou que foi uma reformulação da sua epistemologia e daí tem uma importância, por exemplo, das cartas da Elizabeth, que ele se atentou para uma questão que ele não estava conseguindo resolver, porque tem uma discussão sobre isso também. Como é que o Tratado das Paixões foi construído dentro da epistemologia cartesiana? Claro que assim, a princesa Elizabeth teve um papel fundamental para instigar Descartes a falar sobre isso, porque foi com as cartas que ele trocou com ela que surgiram essas questões, né? Ele falava do corpo e da alma como coisas completamente distintas, né? Feitas de substâncias distintas. E a princesa Elizabeth queria saber como que uma substância tão diferente da outra agia sobre a outra, né? Como é que o corpo podia agir sobre a alma, produzindo sentimentos, produzindo paixões, e como que a alma podia agir sobre o corpo, produzindo movimentos. Então, a princesa Elizabeth teve um papel fundamental em incitar Descartes a responder sobre isso. Então, foi por causa das perguntas dela que ele acabou escrevendo um tratado das paixões, e ele dedicou a ela, né? Foi a última obra do Descartes. Então, depois que ele tinha investigado, falado sobre a ciência, e que ele postulou a diferença entre a mente e o corpo, depois que ele defendeu a tese do dualismo cartesiano, a distinção entre corpo e alma, é que ele foi instigado pela princesa Elizabeth a explicar como é que essas substâncias se comunicavam, se relacionavam, interagiam uma com a outra, né? Então, depois que tinham sistemas já formados baseado na epistemologia, né, preocupado com os aspectos epistemológicos da doutrina dele. Depois dessa época é que surgiram as questões sobre as paixões, mas foi por influência da Elizabeth, né? E eu vejo assim que Descartes ele buscou responder tudo isso porque de fato era importante para ele isso. Não era só porque era importante para Elizabeth, mas era importante para ele também, porque justamente pelo tanto peso que deu para mente, para razão, porque o que ele estava preocupado
desde o início do sistema, né, da doutrina dele, era em fundar um conhecimento seguro, né, e em falar da verdade, e a verdade se alcança pela razão, né, por ter dado tanto peso aí, eu vejo que ele também quis, né, depois de um tempo, mostrar que ele não descarta outras fontes de conhecimento, elas têm uma importância menor, elas não trazem a verdade, mas elas trazem outras coisas. Por exemplo, aquilo que o nosso corpo informa, em termos biológicos, é muito importante para a nossa saúde. Por exemplo, se a gente não tivesse fome, não tivesse sede, a gente morreria, sabe? Para conservar a nossa saúde, a gente precisa ter esse aviso do corpo de que está faltando alimento, de que está faltando água. Então, isso é fundamental para a saúde, é fundamental para a vida. Então, ele traz isso à tona, isso nos textos, na sexta meditação, ele traz essa informação, ele traz esse conhecimento de que as informações biológicas, elas são vitais para a gente. Então, a ciência é muito importante, a verdade é o que ele buscava, mas essas coisas, para nós, seres humanos, também são muito importantes, senão a gente morre. E, além disso, né, as nossas emoções, como ele diz lá no final do Tratado das Paixões, as nossas emoções são aquilo que dá uma doçura para a nossa vida. Se a gente não tivesse as emoções, as paixões em geral, os sentimentos, nossa vida seria sem graça, né? Então, tem uma importância também no nosso bem-estar, na nossa felicidade, as nossas próprias emoções. Então, é isso que eu vejo que Descartes traz essa informação, que eles dizem, não, eu sempre busquei a verdade, sempre falei da ciência, o conhecimento seguro, mas não significa que essas coisas não tenham importância na nossa vida, não, sabe? A gente precisa delas também. Então, ele traz esse estudo para mostrar a importância das informações que nosso corpo traz para a manutenção da nossa saúde, mas também para mostrar que eles causam emoções, eles afetam a alma, e afetar a alma não é uma coisa necessariamente ruim. Ela é boa também, ela que traz alegria, ela traz felicidade, porque a gente tem esses sentimentos que a vida vale a pena, no fundo. É essa mensagem que ele traz no final do texto dele, no texto que se chama As Paixões da Alma. Então, é impulsionado pela Princesa Elizabeth, mas eu vejo que porque ele realmente achou que devia falar sobre isso, porque ele estava vendo que ela e outros interlocutores estavam achando que, bom, e o resto? Como é que o resto não tem importância? Então, ao meu ver, Descartes quis trazer, mostrar que essas coisas também têm uma importância num certo setor da vida, né? E não podia deixar de ser dito, assim. E por isso que eu insisto tanto na minha tese em falar sobre isso, que nem sempre é o mais conhecido, né, de Descartes, e parece que foi negligenciado por ele. Eu quero mostrar que não foi negligenciado, porque por um certo objetivo, ser objetivo de conhecimento verdadeiro, realmente as emoções atrapalham, elas são obscuras, elas são confusas, elas deixam a gente meio perdido. Realmente, a experiência sensorial, ela não é um meio seguro de conhecimento. A gente sabe que Descartes defende isso, né? Para a ciência, nos moldes matemáticos, as emoções, elas não são um bom canal, mas não significa que as emoções não sirvam para nada, que elas não tenham uma importância para outras coisas na nossa vida, elas têm, e Descartes fala sobre isso. Então, eu gosto de insistir sobre esse ponto, assim, quando eu dou aula sobre Descartes, eu gosto de falar sobre isso. Não vamos esquecer que ele não descarta essas coisas, elas são importantes para a vida, sim.
Uhum. Mas Sim. aí tem a questão, porque elas são importantes, mas não na fundamentação da epistemologia, né? E Não, daí, por exemplo, é isso que é o debate, inclusive, entre o Canguilhem, o Poiré, lendo Descartes, né? Ele, na verdade, lendo não só o Descartes, o Descartes é um dos autores importantes para a síntese da física matemática, né? Como conhecimento seguro do universo, da qual a vida está excluída, né? No Newton também a vida não tem importância epistemológica, e nem no Einstein, né? Mas existe a biologia, e a biologia não pode ser a ela negado o caráter de cientificidade, né? De conhecimento positivo. Então, quer dizer, o Descartes não é um autor para biologia, né? É nesse sentido, não só que as emoções são importantes para a vida, mas que elas são também, podem ser também a vida também pode ser objeto de ciência, e para que ela seja objeto de ciência, ela tem que, desde a sua fundamentação, ser compreendida como tal, né? Mas aí é uma longa discussão, né, que eu acho que remete à tradição antiga, né? O Aristóteles, por exemplo, pensava a matemática de um jeito diferente do Platão, na construção do conhecimento e tal, e no século do Descartes isso tudo é atualizado de maneiras diferentes, né? Tem uma tradição menos até valorizada do que a dele, do que do pensamento cartesiano, que está na origem, né, das ciências biológicas, que passa pela química, pela alquimia, que não passa pela física, né, matemática. Eu acho que aí tem um debate interessante, mas não sei se você quiser comentar isso. Sim, sim. Estava pensando aqui que tem um momento que Descartes fala que a medicina, por se tratar de um estudo do corpo, e ela vai sempre, ela não vai ter aquela clareza matemática que ele pode conseguir em outros estudos, né? Aquela exatidão, porque tudo aquilo que se refere ao corpo, ele tem uma certa obscuridade, porque sai da alma. Tudo aquilo que é heterogêneo à alma tem uma certa obscuridade para a própria alma. É a visão dele, né? Mas existem ciências, as ciências, elas têm objetos de estudo diferentes, no caso da medicina ou da biologia, a medicina, no caso, tem o objeto de estudo é o corpo humano, né? Então, ela não pode deixar de ser feita, só que não se pode ter a mesma exigência que se tem no estudo da matemática pura, assim, você não vai ter a mesma tipo de resposta exata que você tem na matemática. A matemática sempre foi uma referência de ciência para Descartes, pela ordem e medida que ela tem, né, por essas características, por esses critérios. Mas ele sabia também que certas ciências elas não iam alcançar todo esse nível de exatidão que a matemática pode dar. Então, a medicina não ia conseguir, mas mesmo assim ela precisa ser feita. Então, ela vai ter uma certa obscuridade aqui e ali, porque ela está lidando com o corpo. Ela precisa dos sentidos, ela precisa da informação, se está com fome, se está com sede, está doendo, ela precisa dessas informações. Mas ela vai ter que contar com o que tem, sabe? É isso. Então é preciso, digamos assim, fazer uma escala assim das ciências mais exatas, aquelas que não são, né? O próprio Descartes tinha essa visão, né? De que existia uma unidade entre as ciências, a matemática era a referência, é a ciência por excelência, né? Para a gente seguir os passos, mas nem todas iam alcançar isso, não tem como alcançar na casa da medicina, não tem como É, alcançar. não, eu concordo. É que tá, por exemplo, um biólogo do século XX, acho que é John Haldane, que ele chama, não sei se é John, mas Haldane é o sobrenome, ele diz que em biologia é a física que não é exata. Por quê? Porque se a fundamentação, se o que é primeiro é o espaço, então o conhecimento físico ele pode se abrir a modelagem matemática, mas se é o corpo, e o corpo é colocado primeiro, né, e não a intuição da exatidão do espaço, né,
Então, aí a matemática e a exatidão de espaço é só uma perspectiva do corpo, né? E ela pode enfraquecer o corpo, inclusive, dependendo da forma como for praticada. Então, nesse sentido, ela não é tão rigorosa, né? No sentido da saúde da vida, né? Se o principal é a saúde da vida, a ciência matemática pode não ser rigorosa, né? A questão, para mim, é a perspectiva, né? Me parece que o Descartes constrói a partir de uma perspectiva. Se for a do corpo, aí a fundamentação não é a física matemática, é a própria medicina, que antes de tudo, uma arte, uma técnica, né? E aí as ciências que vão surgir disso, elas vão ser segundas, né? E aí a biologia, as ciências da vida, etc. Mais ou menos isso que eu penso. Entendi. Estava pensando aqui uma coisa, porque assim, o que que é o corpo para Descartes? O corpo é extensão, né? A essência dele é extensão. O que que é extensão? É aquilo que ocupa lugar no espaço, aquilo que tem dimensionalidade, né? E, no fundo, todos os corpos no mundo, e todos aqueles que são estudados pela física, são da mesma forma, eles são formados, são extensão, são entidades extensas, né? Então, essa visão de corpo de Descartes é uma visão geométrica, né? Matemático-geométrica. Isso, Então, a questão é esse essa. que essa questão, né? Porque é Porque para o matemático-geométrico. biólogo é inexata, né? Porque o mais importante é a vida, né? Não é a extensão. Sim, o Descartes, ele tentou matematizar o corpo, né? Enfim, no caso, a proposta de medicina dele é uma proposta que considera esse corpo como extensão. E no primeiro momento, ele tem dois momentos nessa medicina que ele propõe. O primeiro momento, ele diz assim: nós temos que construir uma ciência, uma medicina indestrutível, nos modelos matemáticos, sabe? Que entenda que o corpo é extensão e, portanto, pode ser conhecido como qualquer outra coisa extensa. E a extensão é uma visão matemático-geométrica, né? Então, nós temos que fazer uma medicina que siga nesses moldes, e a gente vai conseguir fazer um estudo, um conhecimento, claro, como a matemática. Num primeiro momento, ele pensa que vai conseguir fazer isso, por causa da concepção de corpo como extensão que ele tem. Só que, no segundo momento, ele já começa a ver que, quando nós falamos de corpo humano, né, nós falamos, na verdade, de ser humano, nós não estamos falando apenas de uma coisa física. O ser humano, ele tem a parte física, mas ele tem a parte mental, que é a nossa alma. Ele tem a parte mental, que inclusive tem emoções, tem afetos, né? Tem pensamentos diferentes nela, né? Todos sentimentos, emoções são considerados pensamentos por Descartes, né? Então, assim, o ser humano, ele é composto por duas substâncias, ele é corpo e ele é alma. A medicina que vai ser feita aí, ela tem que considerar esse composto. Ela não é uma ciência do corpo puro. Ela é uma ciência de um corpo humano que tem mente também e que, como tal, tem emoções, sentimentos, dores, tem afetos, tem apetites, enfim. Então, num primeiro momento, ele pensa que ele vai fazer uma medicina indestrutível, assim, no sentido daquela exata matemática, que ele vai conseguir essa exatidão, porque ele está pensando em corpo como extensão. Num segundo momento, ele já vê, não, porque esse corpo é um corpo composto com outra coisa. E, como tal, não dá para ter uma exatidão daquilo que é composto. Não dá, porque só as coisas que são puramente mentais a gente consegue essa exatidão. As coisas que são, na verdade, corpóreas e que a gente precisa de informações que vêm por esse meio sensorial, a gente não consegue essa clareza, essa exatidão. Então, ele tem dois momentos. O momento que ele abre, o segundo momento ele abre mão de querer toda essa exigência que ele tinha de considerar o corpo como uma coisa matemática. O corpo, ele é coisa física, mas
ele se comunica com uma alma, né? E ele afeta a alma e a alma o afeta. Então, a medicina que ele propõe, ela tem que considerar que ela é uma ciência de um composto, ela não é a ciência de um corpo puro, é a ciência de um composto. E como tal, ela nunca vai conseguir a clareza, a definição, a distinção, a matematização que ele conseguiria de uma coisa, de um elemento puro, né? De uma coisa pura, que fosse apenas concebida, né? Porque quando a gente concebe, né? Quando a mente concebe, na visão de Descartes, ela consegue alcançar mais clareza daquilo, né? Agora, quando ela tem que estudar uma coisa que está fora da alma, ela não consegue essa clareza, porque ela está em algo heterogêneo. Então, a medicina, ela é um estudo desse composto, então ela nunca vai alcançar essa clareza, essa precisão matemática. Então, ele já abriu mão, assim. É isso. Tipo... Tá bom. Gostei muito, Juliana, de ouvir sua pesquisa aqui. Se você quiser dizer alguma última coisa, você falou depois eu ainda vou desenvolver para outros lugares, tal. Não sei, se você quiser falar aí o que você acha depois do que você está pensando, para onde que você está pretendendo ir, tudo, fica à vontade. Pois eu estou estudando bastante sobre os textos hipocráticos, né? Mas eu estou com interesse em estudar Galeno, os textos galênicos também na história da medicina. E depois voltar para a modernidade, e voltar a estudar de novo os modernos e ver outras visões, outras posições médicas que existiam na modernidade. Por exemplo, Leibniz, ele tem uma proposta de medicina também, e eu tenho interesse em estudar isso também. Mas isso aí vai levar algum tempo até eu chegar aí, alguns anos. E os historiadores da biologia, da medicina, contemporâneos, atuais, tem bastante coisa também, né, de autores que trabalham isso. Tem muita coisa. E assim, eu não tenho pressa também, né? É muita coisa que tem. E eu, sim, sou apaixonada por história da medicina, mas também não tenho pressa. Então, nesse momento, eu estou fazendo a pesquisa aqui sobre os textos hipocráticos e deixo reservado para outro momento outros objetos da história da medicina, assim, outros autores, outras doutrinas, e é isso. Muito bom. Galeno é fundamental, também pouco lido, né? Verdade. No Brasil, pouquíssimo frequentado. Fora tem algumas coisas, né? Mas aqui eu acho que... Na Itália tem bastante gente que estuda o Galeno. Ah, é? Na França, algumas pessoas, né? Na Alemanha. No Brasil tem pouco. Na filosofia, é difícil. Eu nem sei se tem alguma tese sobre ele. Galeno, não sei. É. Eu sei que a medicina hipocrática foi bastante... tem alguns espanhóis, né, que estudam bastante a medicina hipocrática, assim, de outros países também. Mas ainda tenho que investigar isso. Estou buscando material também, sabe? No Brasil não tem muita coisa. O que eu consegui foi pela internet, sabe? Assim, esses sites que você consegue baixar os textos. Mas, assim, de historiadores nas bibliotecas, assim, no Brasil a gente não tem muito, né? A gente tem que buscar fora, né? Esse material. Os comentadores, historiadores. Isso. Tá bom. Obrigado, Juliana. Obrigado pela entrevista. Também quem assistiu aí vai nos assistir, agradeço. Deixa os comentários aí que vocês acharam também, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Isso. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.
Muito obrigada pela oportunidade, pela conversa.